Obrigado pela presença mais uma vez, acompanhando nossos vídeos, nosso canal. Curta, compartilhe, ajude a divulgar cada vez mais esse trabalho, que cada vez mais tenha atraído inscritos, seguidores que compartilham essas propostas. Obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o processo de comunicação na hora da compra. O que leva você a comprar um produto? Já parou para pensar nisso? Por que eu prefiro o iPhone? Por que eu prefiro um restaurante caro? O que me influencia nesse processo? Isso ajuda muito na hora que nós buscamos vender com mais efetividade e que nós conseguimos organizar uma campanha de marketing muito mais assertiva. Acompanhe os próximos slides e as apresentações, que a gente vai fazer uma reflexão bem interessante sobre o consumidor. Até mais! Vamos lá, tudo bem? Começando aqui a nossa aula, debatendo um pouquinho sobre o processo de compra e comunicação na arte das vendas, né? O olhar do marketing, todo aquele conteúdo aplicado de forma assertiva no processo de venda, como que a gente entende o cérebro e a mente do consumidor. É uma aula bem interessante, bem bacana e uma reflexão que a gente pode ter até sobre os nossos hábitos de consumo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, o que motiva o consumidor a comprar? Várias coisas motivam o consumidor a comprar. Muitas vezes a influência de outras pessoas, colegas, amigos, família, há aspectos religiosos que a gente vai falar em seguida, cultura, aspectos intelectuais, moda, costume, ou simplesmente práticas sociais que ditam os nossos comportamentos, né? Então, o que motiva você especificamente? Faça uma reflexão sobre o que te motiva a comprar. Existem dois grupos principais de compradores, né? O grupo B2C, que é quando nós vendemos para consumidores finais, e o B2B, que é quando nós vendemos para empresas, né, específicas. Todo momento a gente observa que os consumidores eles recebem estímulos, né? Por exemplo, aqui o exemplo do iFood, relacionando com o Game of Thrones, o seriado medieval, que ele foi realmente amplamente assistido durante muitos anos, ganhou diversos prêmios Emmy. Então, por exemplo, durante o episódio, uma mensagem, uma notificação do iFood dizia: é um dragão? Não, é seu estômago pedindo algo antes da estreia do GOT. Então, toda hora nós recebemos estímulos, muitas vezes nós nem percebemos esses processos. As 5 fases básicas de um processo de compra, a gente pode elencar como o estímulo da publicidade, né? Que ela trabalha de forma estratégica, com dados e números que influenciam a nossa ação de compra. Olha, por exemplo, uma foto de uma pizza apetitosa como essa, né? Ninguém resiste. E esse processo a publicidade entende muito bem e usa ao seu favor. Então, trabalhar as fotos apetitosas, muitas vezes que o produto final nem é tão bom assim, ele influencia muita gente na hora da compra. A segunda etapa, depois que a gente recebe o estímulo, basicamente o consumidor ele busca uma informação, né? As informações a respeito do produto. Então, matérias de jornais, revistas, internet, portal Reclame Aqui, essas buscas por informação correspondem à nossa segunda etapa, depois do estímulo da publicidade. Depois, a terceira, nós buscamos avaliações, que hoje é um hábito natural, buscar quantas estrelas tem aquele estabelecimento, quantas estrelas tem aquele produto, e a gente consegue elencar e avaliar o risco daquela compra, né? Depois, a quarta etapa é a decisão em si, né? Após a gente avaliar tudo isso, achou que aquilo é pertinente, a gente vai e executa o processo de compra natural. A quinta etapa é a avaliação do processo como um todo e a gente começa a refletir o sentimento positivo, negativo e compartilhar com as pessoas que a gente gosta. Então, se a gente não gostou de um produto, basicamente a gente vai falar mal dele. Todo o processo de influência no processo de compra a gente pode perceber na publicidade ao longo dos anos, tá? Um deles que está envolvido na nossa
nosso convívio social é a nossa própria cultura, né? Qual cultura nós pertencemos? A cultura, segundo a definição dos autores, é um conjunto complexo que inclui conhecimento, crenças, as artes, as leis, a moral, costumes e tudo mais. Quem lembra desse filme, A Onda, é um filme muito interessante que ele fala sobre fascismo, né? É um filme alemão que ganhou bastante repercussão de como a gente pode influenciar os modos de agir das pessoas. Então, a cultura que a gente convive, ela dita muitos dos nossos hábitos, tá? A subcultura é uma divisão dessa cultura, né, que é um aspecto muito mais estreito desse relacionamento. Então, nós temos vários grupos, né, que geram identidade. Movimento punk, movimento hippie, religiões específicas, né, que têm os seus hábitos de se vestir e consumir. Então, todos esses hábitos nacionalistas e tudo mais correspondem a movimentos que são divisões da própria cultura, são intrínsecos na cultura e também influenciam no processo de consumo. Classes, papéis e posições sociais que a gente ocupa, né? A criança que estuda na escola particular, ela não pode ir com um celular ruim, porque o amiguinho vai questionar e vai criticar. A gente observa isso nos dias a dias. Quem observa as crianças, quem tem filhos, sobrinhos, observa que elas muitas vezes vivem dentro de um aspecto social muito forte. Então, o local que ela está, a renda que ela está, a ocupação, grau de escolaridade, moradia, são atributos que instituem posições sociais. E posições sociais instituem formas de consumir diferentes, né? Grupos de referência, então, por exemplo, nós temos novelas, atrizes que as mulheres gostam de se espelhar, tendências naturais, né? Grupos que você observa, você quer ser bem sucedido, você vai utilizar mais ternos, consumir um carro mais caro, mesmo que seja financiado a muitas prestações, né? Aqui tem o filme Diabo Veste Prada, que quem gosta, né, sabe que ela trabalha a cultura da moda durante toda a história, ela impactando o convívio das pessoas, né? Então é bem interessante esse filme para você entender como que a moda influencia todos os aspectos, né? A família influencia bastante, o aspecto familiar, né? A influencia os consumidores, a dinâmica de consumo, cada um tem seu papel específico. Durante muito tempo você ouviu falar da poltrona do papai, que a poltrona é o consumo do chefe da família. Esses padrões cada vez mais estão mudando, com certeza, né? Por exemplo, o videogame era coisa de criança, hoje não, é coisa de adulto. Então teve um aspecto dinâmico muito mais forte, né? Quem assistiu esse filme é Lion de Volta para Casa, um excelente filme, que ele mostra da relação entre família muito forte. A mãe dele, por exemplo, ela deixava de se alimentar com leite e para doar para os filhos, né? Aquele paixão, aquela coisa, o consumo muito limitado, mas ela tinha suas preferências, né? Que era a saúde dos filhos. Outros fatores que impactam, né? Características pessoais de pessoas, idade, estágio de ciclo de vida, níveis de estudo, a personalidade e o estilo de vida de cada um, né? Não dá para comparar um consumista com um minimalista. São aspectos de consumo diferentes. A motivação, a percepção. Aqui eu coloco uma frase do Yuval Noah Harari, que ele escreveu aquele livro Sapiens, né? Que ele fala que a reação mais comum da mente humana a uma conquista não é a satisfação, é o anseio por mais, né? O ser humano busca sempre algo a mais. Então são fatores que influenciam o nosso consumo mais agressivo, né? Os grupos de influência, eles trabalham de uma forma muito efetiva no processo de compra, seja no cinema, nas bandas, nas estruturas musicais, no impacto da novela, do esporte. Elas mudam os nossos hábitos e acabam conduzindo o nosso processo de compra. Se você observar toda a trajetória ao longo dos anos, toda a moda, toda a cultura, todo o consumo, ele é ditado por uma estratégia comercial muito bem conduzida. O processo de alimentação muito bem conduzido, todo o processo de venda de refrigerantes, cervejas. Muitas vezes você pode observar as campanhas de cerveja com aquelas pessoas saradas, com o corpo em forma. E você sabe muito bem que
consumindo cerveja você não vai ficar em forma, é impossível. Da mesma forma que consumindo Coca-Cola. Esse processo industrial de venda de produtos é muito bem assertivo e esse processo ele capta muito bem esses nuances, quais grupos de interesse, quais grupos nós participamos. Vamos prosseguir. Outro dado interessante é a teoria dos 7 Os. Aqui eu coloquei a foto do professor, né, da Casa de Papel. Como ele é muito cuidadoso em seu planejamento, usei ele como exemplo e como a gente tem que ser cuidadoso para entender o perfil do nosso cliente também. Então, por exemplo, a teoria dos 7 Os, ela divide a estratégia que nós temos que entender de um processo que o consumidor se aproxima da venda e colher os melhores resultados. Então, por exemplo, qual que é o objeto? Identifico o que o mercado consumidor quer comprar. Então, a primeira coisa, identifico qual que é a necessidade, né? Os objetivos são os motivos pelos quais eles adquirem o produto. Então, o objeto, identifico o que a pessoa quer comprar e os objetivos, o que motiva a pessoa a comprar aquele item, né? Todo o processo tem que ter organização, né? Determina quem é o comprador, quem é o processo de compra, como que organiza esses participantes. Como que é a operação? Envolve o entendimento de como ocorre a aquisição dos produtos. Os ocupantes, ou seja, quem são os clientes atuais e potenciais da empresa? Como que a gente pode entender e discriminar cada um deles, né? A ocasião de compra, que trará as informações ricas para o momento que as compras são realizadas. E os outlets são os pontos de venda. Você não consegue estruturar passo a passo qual é o objetivo, objetivo, como que eu organizei esse processo, como que eu tracei como deve ser a operação, como que eu tracei os elementos, os ocupantes em si de cada etapa do processo, como que eu determinei a ocasião específica. Se eu for vender no Natal, eu tenho um apelo específico na hora de venda. Agora, se eu for vender em um outro período, Dia das Mães, eu tenho um apelo muito emocional, eu tenho um público dirigido muito caracterizado. Então, é uma forma muito interessante de a gente entender esse processo, tá? Comunicação em vendas. O profissional de vendas envolve um papel fundamental nesse processo, né? Por isso que precisa entender todas as lacunas, né? Todo o processo de comunicação da venda, ela passa pelo caminho natural. Isso já é uma teoria antiga da comunicação, que o emissor ele manda a codificação em formato de uma mensagem que é decodificada pelo receptor. Muitas vezes ele emite uma resposta seguindo o mesmo fluxo, né? Só que muitas vezes ela não vai da maneira que a gente gostaria. Você vai argumentar num processo de venda, só que você não consegue comunicar os melhores atributos do produto. Então vai gerar um questionamento do receptor. E isso é até uma crítica que vai servir como feedback, como uma retroalimentação do sistema. Então entender o fluxo de comunicação é muito importante, tá? Então, mas é isso. É legal a gente refletir um pouquinho sobre esse processo de compra, por que a gente compra, como que a gente procede, para que a gente também cada vez mais se torne consumidores conscientes, aplicáveis, dentro do nosso foco principal, que é ser feliz. Curta, compartilhe, espero que goste e acompanhe nosso canal aí esporadicamente. Um abraço.